Diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos falar juntos? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Pai eterno, nós suplicamos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos fale, nos abençoe, esteja mediando a Tua palavra, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a Tua palavra aos nossos corações, ao coração de cada um de nós, e que sejamos, Senhor Deus, tocados, não por aquilo que o homem fala, mas por aquilo que o Teu Espírito fala. Nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Comecei a minha reflexão hoje de manhã mencionando para os irmãos o grande erro que historicamente nós cometemos como evangélicos, como cristãos, de enfatizarmos apenas a verticalidade da fé, ou seja, a nossa vida com Deus, Deus no alto, Pai nosso que está nos céus, nós que estamos aqui. E nós nos esquecemos que nesta mesma oração Jesus diz nós. Jesus fala que o pão é o pão nosso, não é o pão meu. Jesus fala que é o nosso desejo que Ele perdoe as nossas faltas e não as minhas faltas. Ele fala, não nos deixes cair em tentação, não apenas não me deixe cair em tentação. Portanto, queridos, a horizontalidade do Evangelho, você com o irmão, irmão com irmão, pessoas junto com pessoas, isso é essencial. Saibam bem, esse discurso de Jesus, esse ensino de Jesus, a oração do Pai Nosso, ali no início do Sermão do Monte, foi no primeiro momento do ministério de Jesus. O que é que ele está dizendo com isso? Olha, não vim falar coisas para a sua individualidade apenas. Eu vim falar coisas para a coletividade, para pessoas no convívio com pessoas, pessoas ajudando pessoas, pessoas auxiliando pessoas. Foi isso que eu vim trazer, é isso que eu vim anunciar. Por isso que Jesus, na parábola do bom samaritano, ele não toma como referência para ele o sacerdote. Aquele camarada que tinha compromissos com o culto, compromissos com o templo, compromissos com a igreja, e os seus compromissos com a igreja não lhe permitiam estender a mão para quem estava caído. Não lhe permitiam abençoar, auxiliar aquele que estava na beira do caminho. A mesma coisa o levita. Um ótimo crente, crentão daquele tipo de crente assim maravilhoso, né? Cumpridor dos seus compromissos da igreja. Tão bom crente que ele não podia chegar atrasado no seu compromisso. Não tenho tempo a perder com esse camarada na beira do caminho, porque eu tenho minhas responsabilidades na igreja. Ou seja, no conceito de Jesus, esse negócio está completamente equivocado, radicalmente errado. E aí Jesus, desapontando essa estrutura religiosa, ele vai na casa de Zaqueu, ele vai na casa de Nicodemos, ele conversa com a mulher samaritana que vivia uma vida sexual promíscua, ele perdoa a mulher que havia sido flagrada em adultério, ele conversa com as pessoas na rua, e esse passa a ser predominantemente o ministério do Senhor Jesus. Por isso, queridos, vocês estão vendo essa frase aqui na frente. Diga comigo, pessoas precisam de pessoas. Você pode falar isso mais uma vez? Pessoas precisam de pessoas. Eu quero dizer para você a primeira coisa dessa noite, em tom mais assertivo. Querido irmão, tem pessoas neste momento, pessoas hoje, pessoas próximas de você, pessoas que talvez estejam do seu lado, pessoas que talvez estejam convivendo regularmente com você, gente que precisa de você. Pessoas nas vidas das quais você pode ser bênção. Já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir sobre esse negócio de um modo mais pensativo,
mais prolongado? Até que ponto eu não estou vivendo uma espiritualidade para o meu consumo, uma vida cristã para mim mesmo, focada em mim mesmo, muito desejoso de que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, muito na expectativa de que Deus me socorra, muito na expectativa de que Deus me cure, de que Deus me abra a porta de emprego, de que Deus me dê uma condição melhor. Este evangelho muito centrado no indivíduo, na pessoa. E aí eu acabo me distanciando de irmãos, de pessoas. Meu senso de generosidade, ele passa a ser um percentual mínimo na minha compreensão, nos meus sentimentos, na minha vida com Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você sobre isso, rapidamente, é que quando nós levamos as cargas uns dos outros, quando nós nos propomos a ser bênção na vida do outro, a discipular o outro, a socorrer um, a ajudar o outro, quando nós decidimos fazer isso efetivamente, quando esse negócio não é apenas algo circunstancial, sazonal, encontrei alguém agora, e aí eu fiquei um pouquinho mais sensibilizado, meu coração palpitou, mas é um negócio só aquele momento, chorei um pouquinho, fiquei emocionado, se resume a isso. Não, eu não estou falando disso, não estou falando disso. Estou falando de projeto de vida, estou falando de planejamento, de você pensar, eu quero efetivamente ser bênção na vida de pessoas. Seja ministrando a palavra para elas, seja socorrendo-as em suas lutas, seja estendendo a mão e auxiliando-as, seja caminhando com elas em seus problemas, eu serei bênção na vida de alguém. Querido irmão, quando esse negócio deixa de ser um sentimento pontual, momentâneo, para fazer parte do seu projeto de vida, uma coisa eu posso te afirmar em primeiro lugar, isso terá um efeito reflexivo. Isso terá um efeito reflexivo, ou seja, de alguma forma isso vai te abençoar também. Os professores que estão aqui sabem disso, quem ensina nunca só ensina, quem ensina também aprende. Não é verdade, professores? Estou falando do conceito amplo e integral de ensino. Quem abençoa, nunca só abençoa. Quem abençoa acaba sendo abençoado. Quem dá, recebe. Quem auxilia, é auxiliado. Seja, querido irmão, alguém focado em si mesmo, na sua própria vida, voltado apenas para si mesmo. E aí, se você fizer isso, como diz um autor que eu li há pouco tempo, você vai viver de modo egoísta, sendo um algoz de si mesmo. E aí a gente acaba tendo exemplos e mais exemplos e mais exemplos, que nos mostram o quanto esse caminho é um caminho completamente desvirtuado. E lembro lá dos anos 70, final dos anos 70, quando eu estava entrando na minha adolescência, já no meio da adolescência, foi transmitido pela televisão uma minissérie biográfica mostrando a vida de um dos camaradas que foi um dos homens mais ricos na história do planeta. O armador grego chamado Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis foi classificado pela revista Forbes, que é aquela revista que cuida de negócios, que faz análise dos negócios no mundo inteiro. Ele era um camarada que vivia para si mesmo, e ele admitia isso. Conquistou as mulheres mais lindas do mundo, se tornou um homem muito rico, ganhou muito dinheiro, fortunas e fortunas e fortunas, mas tem uma cena da história dele que me chamou a atenção. Ele estava já velho, cansado, estava dentro de um carro com um amigo seu, que era um amigo seu de longas datas, ao lado de um dos seus navios, na beira de um cais, no porto. E ele disse, olha, você sabe da minha história de vida. Você sabe que eu era pobre, que eu era um João Ninguém, e que eu queria muito conquistar as mulheres mais lindas do mundo, ganhar muito dinheiro, ser famoso, ser um multimilionário.
e eu me tornei um magnata. E ele era assim conhecido, magnata grego. E ele disse, olha, agora no final da minha vida, você que conhece a mim mesmo, você sabe disso, o que eu vou te dizer é verdade. Eu estou morrendo, tenho pouco tempo de vida, e o que eu posso afirmar para você é que eu sou um homem infeliz. Já pensou o que é isso? Você chegar no final da sua existência, você chegar no final da sua caminhada, você construiu, você comprou, você adquiriu, você desfrutou de prazer, e chegar a essa conclusão, não valeu a pena, não valeu a pena. Para que eu vivi? Para que eu ganhei tanto? Querido, viva para si mesmo e seja algoz de si mesmo. Pense espiritualmente nas bênçãos para você e você vai viver de modo infeliz. Por isso, meus irmãos, que Jesus diz que nós não devemos viver para nós mesmos. O Pai não é Pai meu, é Pai nosso. Louvado seja Deus por isso. O Pai não é Pai apenas dos meus interesses, da minha vida. Ele é Pai de todos nós. E Ele quer ser Pai de todos. E Ele quer que todos conheçam o seu Filho e sejam salvos. E Ele quer abençoar a todas as pessoas. Louvado seja Deus por isso. Amém. Ora, meus irmãos, a geografia da Terra Santa nos ensina isso. Você sabe bem, você que conhece bem a geografia da Terra Santa, tem lá mais ao norte de Israel o Mar da Galileia e mais ao sul o Mar Morto. Mar da Galileia, ele gera vida, peixe, muita tilápia. Tilápia do Mar da Galileia é deliciosa, é o famoso peixe que a gente compra aqui no supermercado, né? O São Peter. Comer um peixe ali no Mar da Galileia, num restaurante ao lado do mar, é maravilhoso, é delicioso. Há muito verde ao Mar da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Do lado do Mar da Galileia fica a colina onde Jesus provavelmente pregou o Sermão do Monte, um lugar lindíssimo, florido, com muito verde. Há muita vida, muita beleza, muita produção de vida naquele lugar. E aí você pega lá no norte do Mar da Galileia, vai para o sul, e ele então se transforma no Rio Jordão. A água escoa, o Mar da Galileia cede água. E essa água do Rio Jordão vai descendo para o sul e chega até o Mar Morto. O Mar Morto, ao invés de compartilhar, represa. Ao invés de ceder águas, retém as águas para si. Resultado, ali está a maior concentração de salinidade do planeta e não há vida absoluta naquele mar. E ao redor é um deserto intenso, absoluto. Por que isso, queridos? O Mar da Galileia compartilha, o Mar Morto retém. O Mar da Galileia divide, o Mar Morto conserva para si mesmo. Meu querido irmão, eu creio e acho muito legítimo que você queira viver uma vida abençoada por Deus. Eu quero viver uma vida abençoada por Deus. Você quer viver uma vida abençoada por Deus? Você pode dizer amém, aleluia. Saiba disso, o teu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, nos exorta a isso. Faça disso um projeto para a sua vida, de vida. Abençoe alguém que precisa de você. Talvez você conheça lá no seu ambiente profissional alguém que esteja aflito, alguém que esteja desesperado, alguém que esteja necessitado. Nós identificamos como igreja que nas proximidades de onde nós estamos, há muita gente aflita, muita gente vivendo em trevas, muita gente precisando de auxílio, muita gente precisando da misericórdia de Deus. E por isso nós vamos dizer, Cristo quer morar no centro de São Paulo, e a graça de Jesus e a bênção de Jesus vai chegar até muitas casas no centro de São Paulo. Amém, igreja? Amém. Não queremos ficar concentrados aqui, represados em nós mesmos. A graça de Deus que chegou à minha vida, chegou à sua vida, vai chegar a muitas casas. Ore por isso. Pessoas precisam de pessoas.
E o centro de São Paulo precisa das pessoas que estão aqui nesta igreja. O centro de São Paulo precisa de nós. Vamos repetir isso? O centro de São Paulo precisa de nós. Segunda coisa que eu quero dizer é um pouco daquilo que eu já mencionei. Não basta a sua bondade ocasional. Aquele momento que você vê alguém, e aí você fica mais sensibilizado. Ah, meu Deus, coitadinho dele. Ah, que pena. Aí eu choro um pouquinho, fico sensibilizado. Fico assim com as emoções mais à flor da pele. Esse negócio não basta. Muito pontual, muito sazonal, muito emocional. Querido irmão, isso tem que se transformar em projeto de vida para você. Isso tem que ser coisa presente na sua prática, nas suas entranhas. Você tem que reformular sua agenda, sua vida, sua dinâmica semanal, de tal forma que você inclua nessa sua agenda: o Espírito de Deus vai me usar e eu vou apacentar alguém em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus me usará e eu serei bênção sistematicamente na vida de alguém em nome de Jesus. Faça disso, irmão, um projeto para a sua vida. Eu me inspiro muito em alguns ministérios, algumas igrejas. E em 2007 eu estava já aqui em São Paulo e um pastor norte-americano muito conhecido no mundo inteiro, chamado Rick Warren, veio falar para a gente, para os pastores, e ele falou no Credit Card Hall. Estávamos lá cerca de 5.000 pastores e líderes evangélicos ouvindo Rick Warren. E ele escreveu um livro intitulado Uma Vida com Propósitos, e esse livro, ele se tornou um dos livros mais vendidos, preste bem atenção nisso, se tornou um dos livros mais vendidos em toda a história editorial norte-americana, em toda a história. Ah, pastor, você está falando de livro religioso? Não, todos os temas. Pastor, então é de livro evangélico? Não, todos os temas. Pode-se pensar em qualquer tema, em qualquer área literária. Este livro dele foi um dos mais vendidos e está classificado entre um dos maiores best-sellers da história americana. Agora, olha bem para cá, deixa eu dizer para você. Imagina a grana que esse negócio significou. Imagina a grana preta que esse negócio significou. Mas muito dinheiro. Ele disse para a gente: irmãos, vocês não fazem ideia do que esse negócio significou em termos de dinheiro. Dinheiro para valer. Aí ele disse: só que eu tenho uma consciência de que eu não vim a esse mundo para ganhar dinheiro. É muita pobreza você viver para ganhar dinheiro. Concorda comigo? É muita pobreza você viver para ganhar dinheiro. Quero ser bênção, quero servir. Então conversamos eu e minha esposa e a Kay, ele compartilhava isso. Nós chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que nós decidimos. Decisão que nós tomamos. Olha só a decisão, primeira decisão que ele tomou. Primeira decisão que nós tomamos: nós não queremos ser ricos, nós não seremos ricos. Já imaginou um sermão desse hoje numa igreja que se prega o evangelho da prosperidade? O pastor vai ser tocado para fora da igreja, né, gente? Vai sair a paulada correndo da igreja. Eu quero viver a bênção de não ser rico. Ele disse: decidimos que nós vamos viver os mesmos padrões que nós vivemos, mesmo tipo de automóvel que sempre tivemos, mesmo tipo de roupa que sempre tivemos. Não vamos mudar nada, mesmo padrão de casa. Tá bom, tá suficiente, não queremos mais do que isso. O que Deus nos dá é plenamente suficiente para nós vivermos bem. Louvado seja Deus por isso. Aí ele disse: segunda decisão que nós tomamos, ou melhor dizendo, chegamos a uma conclusão. E que conclusão é essa? Se essa grana preta, se esse dinheiro todo veio parar na nossa mão, não é para nós usufruirmos isso, é para nós servirmos alguém. Aí eu gostaria de ouvir dos irmãos assim um aleluia daqueles assim: aleluia! Se essa grana preta veio para as nossas mãos, não é para ficar para nós, é para nós servirmos alguém. A minha igreja diga o quê, meus irmãos?
Aleluia. Isso, maravilha. Ele diz, terceiro lugar, nós decidimos orar, porque Deus vai nos mostrar onde, a quem nós temos que servir com esse dinheiro todo. E ele disse que eles fizeram uma viagem à África, a uma das regiões onde o maior índice de crianças mesmo contaminadas com HIV, soro positivo, do planeta. Sabe por quê? Naquela região há uma crendice. Se o homem ele tem uma doença venérea, transmitida sexualmente ou sexualmente transmissível, se ele tiver relação sexual com uma criança, ele vai ficar purificado da sua doença. Olha a tragédia. E eles ficaram profundamente tocados com aquilo e eles decidiram, essas crianças precisam desse dinheiro. Nós vamos investir grande parte desse dinheiro nesse negócio. E estão lá jorrando rios de dinheiro no tratamento daquelas crianças. Louvado seja Deus por isso. Em segundo lugar, ele fez uma outra visita à África. E ele falava para um grupo de pastores. E aqueles pastores, ouvindo a fala dele, um deles no final foi falar, pastor Rick, eu quero te agradecer, porque toda semana eu abro a sua caixa de ferramentas na internet, a Toolbox, que eles chamam. Toda semana eu vou lá e abro a sua Toolbox, pego os seus estudos bíblicos, pego suas mensagens e eu prego para o meu povo, eu ensino para o meu povo. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar livros, eu não tenho dinheiro para frequentar a escola. E eu pastoreio lá um grupo de irmãos e eu preciso de fonte, o Senhor tem sido minha fonte. Ele ficou sensibilizado com aquilo, começou a chorar. E aí perguntou, escuta, me dá o seu e-mail, porque eu quero me comunicar com você. Aí o camarada disse para ele, tá bom, vou te dar o meu e-mail, mas o senhor vai conseguir falar comigo só uma vez por semana. Ué, mas por quê? Você não tem e-mail? Ele disse, porque o ponto de internet mais próximo da minha casa fica a 2 horas de bicicleta. Então uma vez por semana eu vou lá, pago lá a Lan House, abro a internet, pego os seus estudos, pego os seus sermões, copio, levo para a minha igreja e abençoo o meu povo. Então uma vez por semana eu vou te responder. Aí ele disse, está aqui o segundo lugar onde eu vou investir esse dinheiro. Vou investir dinheiro no preparo de pastores pobres no mundo inteiro. Aleluia, igreja! Glória a Deus. Isso é visão de reino de Deus. É a visão do reino de Deus. Pergunta é, nós estamos aqui agora para nós usufruirmos do que de bom Deus nos dá, ou você está aqui sedento? Eu quero saber onde eu posso ser bênção na vida de alguém. Eu quero saber em que área Deus quer que eu ministre na vida de alguém. É isso que nos movimenta, irmãos. Amém ou misericórdia, irmãos? Precisamos pensar muito bem nisso. Eu quero dizer uma coisa que eu disse hoje pela manhã para os irmãos. Modelo eclesiástico que nós praticamos hoje, modelo de igreja que nós praticamos hoje, é exatamente o modelo de igreja que Jesus contestou. É exatamente o modelo de igreja que contribuiu efetivamente para que Jesus fosse até a cruz, do ponto de vista humano. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os levitas, o nosso negócio é ficar aqui no templo. O nosso negócio é ficar aqui, mantendo o nosso status quo, conservando a nossa estrutura de poder. Servir a Deus é ficar aqui. E Jesus disse, está errado esse negócio, eu preciso ir ao encontro dos famintos, eu preciso ir ao encontro de gente que está doente, eu preciso ir ao encontro de pessoas que estão vivendo debaixo do poder do maligno. Eu vou sair e vou ao encontro de pessoas. E aí as multidões começaram a cercar Jesus. E aí os camaradas lá do templo não ficaram nada satisfeitos com isso. Resultado, fizeram conchavo com os romanos e entregaram Jesus. Resumindo, essa foi a razão, humanamente falando, que levou Jesus à cruz. Nós sabemos que na esfera espiritual, Jesus foi à cruz para nos remir e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia. Mas nós estamos praticando um modelo de igreja que foi o modelo que Jesus contestou. Você está servindo alguém, irmão,
Você está sistematicamente cuidando de alguém, discipulando alguém. Repita comigo, pessoas precisam de pessoas. Você pode falar comigo? Pessoas precisam de pessoas. Repita comigo, o centro de São Paulo precisa desta igreja. Repita comigo, o centro de São Paulo precisa desta igreja. Por isso eu creio que Jesus quer que a gente leve a sua presença para as famílias no centro de São Paulo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Terceiro e último lugar. Permita ou permita-se ser ajudado por pessoas de Deus. Permita-se que gente de Deus te ajude. Ah, pastor, muito óbvio isso. Óbvio, né? Muito redundante, muito... Quem é que não quer ser ajudado por alguém de Deus? Levanta a mão aqui agora. Eu não quero ser ajudado por ninguém de Deus. Ninguém levantou a mão. Óbvio. Todos querem ser ajudados. Queremos ser. Mas a questão é a seguinte. Nós estamos permitindo que alguém de Deus nos ajude? Por que é que eu faço essa pergunta para você? Por que é que eu faço essa pergunta para mim mesmo? Porque eu vejo e eu sei que nós somos, gente, vamos reconhecer aqui, nós somos, e eu me incluo nisso, nós somos pessoas muito soberbas. Então, ao invés de a gente ficar aqui apenas falando, nós vamos vencer, vamos repetir, Deus vai nos dar a vitória, aleluia, vamos repetir, Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas, aleluia, vamos repetir. Não, eu vou pedir para que você repita essa frase comigo, com toda a convicção. Nós somos soberbos. Tem coragem de falar isso comigo? Vamos falar juntos? Nós somos soberbos. Fale comigo na primeira pessoa. Eu sou soberbo. Quer repetir isso comigo, irmão? Você acha que eu estou fantasiando isso ou é a verdade? Eu vejo o tempo todo pessoas que não querem ser ajudadas por pessoas de Deus. Porque ser ajudado por alguém de Deus implica, boa parte das vezes, ser contrariado, ser confrontado, ser questionado. Boa parte das vezes. Jesus foi na casa de Zaqueu e ajudou Zaqueu. Zaqueu, que era um sujeito sovina, sai de lá, daquela visita, radicalmente transformado. Para eu quero distribuir esse negócio com as pessoas, porque viver para ganhar dinheiro não vale a pena. Eu aprendi isso com Jesus, levei um belo puxão de orelha. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas como esse negócio continua acontecendo hoje, ou como nós resistimos a isso hoje? Lembro, muitos anos atrás, eu aconselhava um casal, muitos anos atrás, casal que não tem a menor possibilidade dos irmãos conhecerem, ou identificarem, ou saberem quem é, quem foi. E o filho daquele casal estava tomando uma direção muito ruim na vida, muito ruim. E boa parte dos irmãos aqui me conhece bem, o quanto eu sou muito cuidadoso com essa coisa, para não ser evasivo, para não ser agressivo, para não desrespeitar a privacidade das pessoas. Algumas pessoas acham até que eu deveria ser mais assertivo, mais rígido das minhas falas. E eu chamei aquele casal com todo carinho, os irmãos sabem o quanto a gente ama os irmãos, o quanto os irmãos são preciosos para a igreja e tal. Eu quero ajudá-los de alguma forma a refletir sobre o filho de vocês. Na verdade, esse comportamento rebelde, que eu vi claramente o cenário, na verdade, esse comportamento rebelde do filho de vocês é um protesto contra o tipo de vida que vocês estão vivendo no lar. Na verdade, é uma rebelião comportamental, não é verbal, mas é comportamental. E acho que vocês têm que se aproximar mais dele, afetivamente, conversar, ouvir mais. Fui por esse caminho. Afinal, abracei o casal, orei, achei que tinha abençoado o casal, né? No dia seguinte, chegou a minha fala, aqueles dois irmãos lá que conversaram com o pastor, saíram de lá, cuspindo marimbondo. Agora o pastor acha que pode nos ensinar a educar os nossos filhos.
Mas nós somos assim. Então, quando eu digo permita que pessoas de Deus te abençoem, te ajudem, permita-se ser ajudado por pessoas de Deus, porque isso, com muita probabilidade, fará com que você seja confrontado. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmão? Amém. Sujeito que vivia a vida inteira para si mesmo, para ganhar, não usufruía da 10ª parte do que ele ganhava. Era crente, irmão em Jesus. Lembra do overnight, irmão? Prazer dele era acordar de manhã cedo, olhar lá os índices no jornal, na época que não tinha internet, fazer as continhas dele. A minha fortuna no banco com o overnight de ontem para hoje rendeu não sei quantos, pronto. E ele dizia, olha, eu tenho deleite nessa coisa de saber que eu ganhei. Não é usufruir o quanto ele ganhou, não. É saber que ganhei. É loucura um negócio desse? Eu conheci o pastor dele, homem bom, generoso, que pregava muito sobre isso, compartilhar. Ficou a vida inteira ouvindo o pastor dele pregar, não mudou nada na vida dele. Morreu sozinho, sem ninguém, mergulhado em toda a dinheirama dele, infeliz, sem mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles 2 colegas meus pastores, lá do Rio de Janeiro, fato, não é folclore não, um conversava com o outro, e aí, todo feliz, olha, a minha igreja, nós temos agora um ministério de surdos na minha igreja, e nós começamos esse ministério já com 60 irmãos surdos. Perguntou, e na sua igreja, tem ministério de surdos? O outro lá falou assim, tem, e como tem? Quantos surdos tem na sua igreja? Ele falou, tem 1.600. Na minha tem 1.600. Ele queria dizer o seguinte, as pessoas ouvem, e não se permitem ser ajudadas. Queridos, o mais importante é que nós saímos daqui hoje tocados e profundamente transformados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Amém, igreja? Em que, irmão, você precisa ser confrontado? Em que o seu modo de vida precisa ser significativamente remodelado? Seja bênção para alguém. Permita que alguém de Deus seja bênção na sua vida. Amém. E amém. Feche os seus olhos, vamos orar.